aí, meu povo, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Papel Mágico, aquele vídeo maravilhoso aqui do canal onde a gente fala de literatura. E em breve acho que nós vamos falar também de séries e filmes aqui nesse quadro Papel Mágico, né? Porque afinal de contas é mágico, é papel, é babado. E a gente fala sobre as questões culturais. Então, livros, seriados, filmes, essas coisas estão ali no mesmo nicho, né? Então, a gente pode falar tudo aqui no mesmo quadro. Mas me diga, como é que vocês têm passado? Tá todo mundo bem? Todo mundo legal? Todo mundo feliz? Que bom. Como é que foi a semana de vocês? Foi animada? Fervida? Conte aqui pra gente. Participe desse vídeo. Coloque seu depoimento aqui embaixo. Nós hoje vamos falar sobre um livro que, assim, meio que me deixou piradão, sabe? Aquele livro que tira você do lugar comum e te deixa meio maluco. Não é um romance policial. Porque eu tô nessa onda, né, gente, de romance policial, vocês têm visto. Agora também entrei na onda de livro de terror, né, tenho lido algumas histórias de terror, assim, babadeira, mas voltei a ler alguns suspense também, né. Enfim, mas esse não é um livro de ficção científica, eu acho que eu nunca falei de ficção científica aqui. É depois do que deu origem a Blade Runner, que eu li quando era criança, dos androides lá que sonham com ovelhas, eu acho que eu nunca tinha lido um livro de ficção científica. Ah não, tinha lido sim, o do Superman, né, Os Últimos Dias de Krypton, aquilo ali é ficção científica. Mas o livro de hoje é uma ficção científica que vai dar um nó na sua cabeça. É uma história do Carvalho. Mas antes da gente falar do livro, que tal você já deixar o seu joinha aqui, seu like, né? Porque afinal de contas, se você tá aqui é porque você gosta de literatura. Deixa o joinha, deixa compartilhamento, se inscrevam e aquela coisa toda. E então vamos lá. Quer saber qual é o livro? O livro é esse, Matéria Escura, que foi escrito por quem? Por Blake Crouch, tá? E aqui no Brasil foi lançado pela editora Intrínseca. Essa edição, ó, capa dura também. Muito bonitinho, uma edição bem caprichada, bem bacana. Tem uma folha de guarda bem física, né? Bem daquela coisa de aula de física. Folhas amareladas, tá certo? Então é uma edição caprichada, parabéns pra Intrínseca. O livro se chama Matéria Escura, embora a capa seja laranja. E a história, gente? Matéria Escura vai contar então a história do Jason Dessen. Jason Dessen é um professor de física de uma universidade ali, Boston, se não me engano, nos Estados Unidos. Ele trabalha ali na universidade como professor de física, mas ele tem uma vidinha um pouco, digamos, comum, bem simplesinho, com uma esposa, uma casa lá na periferia, tudo de boa, um filho, leva aquela vidinha comum. O Jason, ele era uma mente aliás, ele tem uma mente brilhante. Antes de ele casar, ele tinha um futuro promissor, assim, no mundo da ciência. Ele estava desenvolvendo projetos que provavelmente levaria a ganhar um Nobel ou coisa parecida. Então, todo mundo acreditava que ele ia se tornar um grande cientista. Mas daí a namorada dele, que era um estudante de arte, acaba engravidando e ele abandona a carreira de cientista, assume a carreira de professor, coitado, para poder assumir ali a família. O tempo passa, então um dos amigos do Jason está recebendo um prêmio lá da ciência, um Oscar da ciência, uma coisa assim, e o Jason resolve lá dar os parabéns para ele. Foi legal lá no local. Quando ele está voltando dessa cerimônia, ele é sequestrado, levado para um lugar esquisito. Um cara fica interrogando ele o tempo inteiro no carro, mas nunca mostra o rosto. E quando ele chega nesse lugar estranho, né, deserto, abandonado, o cara injeta alguma coisa nele, ele apaga. Quando o Jason acorda, ele já acorda numa espécie de laboratório que ele não conhece, com pessoas que ele nunca viu na vida, e todo mundo conversando com ele como se já o conhecesse. Ele fica totalmente perdido. Pois bem, gente, é aí que começa o babado dessa história. O Jason está em um mundo que parece o dele, mas não é o dele. Já entenderam a lógica, né? Ele está numa realidade paralela. E é sobre isso que trata Matéria Escura. Então você vai ter uma história onde o autor vai debater esse assunto das realidades paralelas. E aí, como seria a sua vida em um outro mundo? Nessa realidade lá, o Jason descobre que ele desenvolveu aquele trabalho que ele tinha de jovem e acabou desenvolvendo uma máquina, não uma máquina do tempo, mas uma máquina de viagem entre dimensões, digamos assim. E aos poucos ele vai descobrindo que ele foi sequestrado por um outro Jason que assumiu a vida dele lá naquele mundo e mandou ele para esse mundo paralelo. Qual é a missão dele então? Voltar para o mundo dele, voltar para a esposa, voltar para o filho. Mas antes de fazer isso, ele vai se questionar. Será que vale a pena voltar para a família, ter aquela vidinha medíocre? Medíocre assim, gente, comunzinha? Ou será que vale a pena assumir essa posição de cientista brilhante e de astro do mundo, pessoa badaladíssima, astro do mundo da ciência, tá, gente? Do mundo da física. Matéria Escura
traz um monte de conceitos de física quântica que de vez em quando você fica perdido. Eu confesso que em alguns momentos eu procurei até explicação no Google ou videoaulas para entender uns troços aqui, umas referências que eles fazem que eu não entendo nada de ciência. Mas a leitura é muito legal, gente, porque o autor, ele escreve de uma forma muito diferente. Eu fiquei meio passado com a forma que esse cara escreve, porque em alguns momentos, assim, ele não só escreve com frases curtas, os parágrafos também são curtos. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Então, eu acho que não vai dar pra ver, não. Mas, assim, são frases bem curtinhas, cada frase é um parágrafo. Às vezes eu tinha a sensação de que eu estava lendo uma poesia, o que faz com que a leitura flua muito mais rápido, né? Não tem parágrafos gigantescos. Tem parágrafo que é tipo assim, olha só. Meu corpo todo treme de frio. Estamos ferrados. Cada frase dessa é um parágrafo. O livro é narrado em primeira pessoa, o que faz com que você fique na cabeça do Jason, mas de vez em quando você acaba acompanhando o que está acontecendo lá no mundo real dele, não, no mundo anterior dele. Enquanto você vai acompanhá-lo por uma saga onde ele vai tentar descobrir o caminho de volta para casa. Só que ao tentar descobrir o caminho de volta para casa, gente, ele vai passar por um monte de cidades, ele vai passar por um monte de mundos, onde ele tomou caminhos totalmente diferentes, onde o relacionamento dele com a esposa era totalmente diferente. Então, assim, ele vai vendo as várias possibilidades que teria para a vida dele. Eu sei que é meio difícil de explicar, mas o livro realmente é um livro meio punk. E o final desse livro, gente, é uma coisa de louco, porque o autor vai fazendo uma confusão e vai criando uma situação. Quando vai chegando no final, você fala, meu Deus do céu, como é que vai resolver isso? Aí quando chega nos últimos capítulos, nos últimos momentos, dá uma explosão na sua mente que você fala, porra, tá complicado isso aqui. E aí o finalzinho, se você já leu, me conte aí, você gostou? Sabe, do final, bem o final, aquela última frase. Fala o que você achou, porque eu, quando eu terminei, eu falei, ai, não acredito. Porque quando foi chegando no finalzinho, eu falei, gente, eu não acredito que ele vai fazer isso com a gente. E pá, ele fez. Aí termina o livro e você leva um tempinho pra ficar refletindo sobre o final. Então é isso, gente. A dica de livro da semana é Matéria Escura, da editora Intrínseca, escrito por Blake Crouch. Se você gosta de ficção científica, é uma excelente pedida. Então esse foi o vídeo da semana. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá joinha, porque ajuda muito. Gente, não custa nada, tá? E ajuda bastante. Comente, porque daí isso ajuda no algoritmo também. Compartilhe, indique para os seus amigos, volte mais vezes e a gente se vê na próxima semana falando de livro, ok? Beijinho, tchau, fui!